Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos hoje para a nossa aula de Geografia e História, ok? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, falando sobre moradias. Que as primeiras moradias dos seres humanos, eles se abrigavam em caverna para se proteger dos animais, das chuvas, do vento. E agora nós vamos continuar, pois nós vamos verificar de que são feitas as casas, as moradias. Ok, bom, na página de número 95, nós vamos trabalhar de que são feitas as moradias. Então, pegue o seu livro e me acompanhe. Vimos que as primeiras moradias construídas pelos seres humanos foram feitas a partir de materiais retirados diretamente da natureza, não é verdade? Mas com o passar do tempo, isso mudou um pouco, porque eles descobriram que alguns materiais poderiam ser transformados, dando origem a um novo produto. E foi justamente assim que eles descobriram o barro, que depois de modificado, depois de cozido, era cozido em grandes fornos e ficavam firmes e davam origem a telhas, a tijolos. Também tem o vidro, que, misturado a outros ingredientes, também vai para o forno em temperaturas muito elevadas. E aí, a partir dessa mistura que torna-se em algo parecido um mel, que é muito grosso, e depois de esfriados, tornam o quê? As vidraças das nossas casas. Outro material muito utilizado nos dias de hoje para a construção das moradias é justamente o cimento, porque ele, nos dias atuais, quando ele é misturado com água e até com algum outro material, ele se torna muito rígido e conseguimos então fazer com que o tijolo fique unido um com o outro para formar a parede de uma casa. Agora veja a imagem que está na página 95 do seu livro. Nela tem a imagem de um pedreiro fazendo a construção de uma casa e ele está usando tijolo. Também está assim escrito na legenda: tijolos, vidros e cimentos são os principais materiais usados na construção de uma casa. E aí você pode verificar nas imagens. Agora você poderá ir comigo para a página de número 97, porque existem vários profissionais que colocam a mão numa casa até que ela se torne pronta. E quais são esses profissionais? E quais são as máquinas que podem também ser usadas na construção de uma casa? Vamos descobrir? Para isso, eu vou dar a dica e você vai olhar na imagem, na página de número 97. Aí tem vários profissionais e máquinas que você vai descobrir de acordo com a dica que eu vou dando, entendeu? Você vai numerar a sequência das atividades dos profissionais e das máquinas na construção de uma moradia. Vamos lá? Primeira dica: esse profissional, ele primeiro vai estudar o terreno. Antes de que a casa seja feita, ele observa o terreno junto com um aparelho, ele olha, mede o terreno, verifica como está o clima. Você sabe que profissional é esse? O engenheiro? Ok, muito bem. Então você vai colocar o número 1, onde está o engenheiro. Ele coloca a placa para sinalizar que ali há uma construção. Ok? Então você coloca o número 1. Para o número 2, você vai descobrir que é um arquiteto, porque ele está com os projetos, ou seja, com a planta da casa. Lembra da planta baixa que falamos? Ele está com um projeto que ele fez o desenho da planta e o responsável é o arquiteto. Então você vai procurar o arquiteto aí e vai colocar o número 2. Agora observe, vai ser a imagem de uma escavadeira. Você sabe para que serve uma escavadeira? Para abrir um grande buraco no terreno, onde a casa será
sustentada, sabe? É chamado alicerce. E aí ele coloca concreto ali dentro e daquele buraco, e a partir disso aí os operários começam a trabalhar. Então você vai procurar a escavadeira. Achou? Marque o número 3. E agora você vai olhar e vai procurar o número 4 para escrever aí, o número 4. Toda casa precisa de água. E para que o encanamento seja feito, precisa de toda uma tubulação. E essa tubulação, os esgotos da casa, é feito por um encanador, que também é chamado de bombeiro hidráulico. Você consegue verificar quem é o bombeiro hidráulico? Ele está com um macacão azul. Isso, então você coloca aí o número 4. E o número 5? Número 5, você vai procurar o profissional que ele é responsável pela eletricidade de uma casa. Ou seja, o eletricista. É ele quem vai trabalhar na parte interna da casa, colocando toda a fiação, as lâmpadas e tudo mais. Ok? Então você procura aí e coloca o número 5 no eletricista. E o número 6? O número 6 vai estar se referindo ao pedreiro e o servente de pedreiro, ou seja, o ajudante dele, que levanta as paredes da casa, levanta com tijolo e com algum outro material. Então você vai ver a imagem, tem até uma mulher que estava aí e que está aí, porque a mulher também pode ser trabalhar numa construção civil, ok? Então você coloca o número 6. E agora vamos procurar onde colocar o número 7? Sim, para colocar o número 7, você vai pensar numa pessoa que precisa pintar uma casa. Ela vai usar geralmente uma escada para alcançar os lugares mais altos. É, então, um pintor de parede, ok? Você procura o pintor de parede e coloca o número 7. Para o número 8, você vai observar na imagem que tem alguém colocando azulejo na parede. Sabe quem é esse? É o azulejista. Ele é responsável para justamente colocar azulejos na parede quando ela não é pintada. Tudo bem? Então, vamos colocar o número 9? Para o número 9, você vai procurar um outro profissional que é muito importante. Ele é responsável pela construção de tudo que precisa de madeira. É o carpinteiro. Inclusive, na minha casa tem um carpinteiro, que ele cuida tudo que precisa fazer em madeira. Aí as pessoas contratam ele para fazer esse serviço. Muito legal e muito importante. Agora, nós iremos trabalhar, o assunto é esse, olha, uma casa para cada caso. Nós vamos saber, perceber, olhar, observar, analisar as imagens de muitos tipos de moradias, das mais simples até as mais luxuosas, mais elaboradas. Essas imagens você vai encontrar na página 98, 99 e 100 do seu livro. Vou começar com a página 98. Veja essa imagem. Essa imagem fala sobre os sobrados. Sobrados são casas antigas, coloniais. Elas estão presentes em cidades históricas, como em Salvador, no Pelourinho, tem. E também em Cachoeira, pertinho aqui da nossa cidade, que são casas feitas de tijolo e também com cimento. E são casas bem antigas, chamadas casas coloniais. São os sobrados. Veja na imagem. Agora veja outra imagem. São os barracos. Os barracos também são tipos de moradias simples, construídas com a reutilização de materiais, como madeiras e placas de zinco. Esse tipo de moradia são para pessoas que não têm condição financeira para construir casas com tijolo, ouviu? Agora vamos ver a terceira imagem. Essa imagem aqui tem prédios, construções muito grandes. Essas construções, os edifícios, são construções com vários andares. Geralmente eles são encontrados em cidades.
ok? Na página 99 tem novas imagens. Essa imagem é uma oca. As ocas são moradias mais antigas no Brasil, sabia? Elas são grandes construções feitas também com palhas ou folhas secas e são encontradas em tribos indígenas de todo o país. Agora vem as palafitas. Palafitas são casas feitas sobre as águas, especialmente casas construídas com madeira sobre os rios. A função é evitar que as casas sejam arrastadas pela correnteza. São encontradas à beira dos rios. Bem à beira-rio encontra-se as palafitas. Você já viu uma palafita em algum lugar? A próxima imagem, as casas geminadas. São um conjunto de casas iguaizinhas, unidas pela mesma estrutura. E também temos, aqui nessa outra imagem, a moradia de pau a pique. Bom, podem ser encontradas em algumas cidades do interior do país. São feitas com ripas ou varas de madeira e barro. Antigamente, no interior, encontrava-se muitas casas desse formato aí, desse jeito, ok? Bom, agora nós iremos fazer a atividade que está na página. Agora, vamos conhecer mais moradias? Essas moradias serão de outros países. Nós não encontramos aqui no Brasil. Veja, por exemplo, na página 100. Você está vendo aí essa casa, essas 3 imagens. Um iglu. Esse iglu é um tipo de moradia feita com blocos de gelo e não é fácil encontrar no nosso país. Elas são construídas para abrigar os esquimós, ok? Ela tem a função de proteger essas pessoas do forte frio e também do vento. Depois tem a próxima imagem, que essa daí nós podemos encontrar num lugar onde não tem frio. Pelo contrário, é um lugar muito, muito quente, nos desertos. Aí as pessoas moram nessas tendas. Essas tendas podem ser montadas e desmontadas em vários lugares. Sempre que for preciso, o dono da tenda mudar para algum outro lugar. E elas são feitas de lã de animais. Elas também protegem, só que protegem do sol forte, ao contrário do iglu que protege do frio. Agora, também tem uma outra imagem aí que você está vendo, essas casas bem branquinhas com o telhado azul, essa cobertura aí, sabe? Elas são pintadas, essas casas, elas são pintadas de branco para controlar a temperatura dentro das casas. Muito interessante isso, não é? Bom, agora no seu livro, na página 101, você vai observar o que está escrito aí. No aprender é divertido, ok? Existem vários tipos de moradia. Agora, procure o nome delas no caça-palavras. E nesse caça-palavras aqui, tem o nome iglu. Vamos procurar? Quando você encontrar, você vai fazer um cercado aí no nome iglu. Depois, caverna. Você acha o nome caverna e circula aí no seu livro. Depois, procura a palavra oca. Outro tipo. Muito bem, quando você achar, olha, você circula. Agora, vamos procurar a palavra prédio. Prédio, quando você achar a palavra prédio, você circula. Palafita, outro tipo de moradia. Vamos procurar a palafita. Está logo aqui no alto. Palafita, circule. E agora vem uma palavra bem grande, formada por 2 palavras. Um nome bem grande, formado por 2 palavras. Casa geminada. Vamos procurar. Tá quase no finalzinho, ó. Casa geminada.
Você marca aí no seu livro. Pronto, agora nós podemos ir para a última página da nossa atividade. Para fazer a página 102, você vai precisar de lápis colorido. Você vai precisar do lápis vermelho, do lápis azul, amarelo e verde. Você pega, enquanto isso, você vai analisando as imagens. E com o lápis de cor vermelho, você vai circular a moradia construída em lugares de clima quente, como os desertos. Lembra que são as tendas que são construídas no deserto para proteger do calor, proteger também da areia, né, do vento. Então, você circula de vermelho a tenda. Circulou? Então, vamos à letra B. Pede o seguinte: circule de azul a moradia construída em lugares de climas frio, como os polos. Qual é dessas que é construída no lugar de clima muito frio? Você consegue descobrir? Circule de azul. Você circulou o iglu? Fez muito bem, está certo. Vamos para a letra C. Lápis amarelo, tá? Circule de amarelo a moradia feita com a reutilização de materiais. Observe essas imagens e descubra qual delas, sim, usou restos de materiais, restos de madeira, tem até um pneu aí na frente. Então, por favor, circule. Agora, você vai circular de verde, com a cor verde. Bom, qual dessas moradias ou quais dessas moradias são predominantes em nossa cidade? Para você, observe bem. E a que você acha que predomina, que pode ser encontrada mais, aí você circula de verde. Pode ser até mais de uma, não é? Ok. Vamos à página 105. Diz assim: sobre as condições básicas de uma moradia, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as imagens. Olha, na primeira imagem você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai colocar esses numerais nos quadrinhos que estão vazios, de acordo com o que nós estamos falando. No primeiro quadrinho tem escrito assim, veja bem, olha nesse espaço aqui, água tratada na torneira. Olhe a imagem ao lado e qual imagem representa essa frase? Água tratada na torneira, porque uma casa precisa de água tratada na torneira. Qual número você encontrou? Ótimo! Agora vamos para o segundo quadrinho que está vazio. Esgoto tratado. Qual dessas imagens parece ser de um esgoto em tratamento? Observe bem. Qual será a imagem que você colocou? Ótimo! Agora, observe novamente a imagem e eu vou ler o que está escrito no terceiro quadrinho. Lixo coletado. Você está vendo qual é a imagem que representa que o lixo está sendo coletado? E isso também é uma necessidade básica de uma moradia, coletar o lixo. Então, é o número 6, ok. Vamos então ao próximo. Está escrito luz elétrica. Qual é a imagem que representa a luz elétrica? Que número tem? Ok, então coloque. E agora, tem assim, banheiro dentro de casa. Qual dessas imagens tem um número que representa o banheiro dentro de casa? Ótimo! E agora vamos para o último quadrinho. Está escrito água filtrada. Você descobriu, você é muito inteligente. Então, você vai colocar aí o número correspondente. Bom, por hoje, nós terminamos nossa atividade de Geografia e História.
terminamos o capítulo 4. Eu estou muito feliz porque você aprendeu muito sobre moradias, ok? Eu quero que você esteja bem, esteja se cuidando, pois você é um ser muito especial, ok? Um beijo no coração, fica com Deus.